Oi, galera, boa tarde. Estamos na última palestra desse evento incrível que está sendo essa Python Brasil. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e é muito bom ver muitas caras diferentes, porque é isso que move uma comunidade, né? A gente renovar sempre e não ficar sempre naquele saudosismo das pessoas. A gente precisa renovar, né? Então foi muito legal ter vindo aqui participar dessa Python Brasil. Eu vou só falar de quando o Érico me convidou para ser keynote aqui. A gente estava lá no Interleges e aí estava o Érico, eu, o Gouveia e o Rodrigo, meu companheiro de trabalho lá. E aí o Érico disse, não, Rafa, você tem que ser, você é mulher, e olha quanto tempo faz que tu tá na tecnologia. E eu, pô, amigo, tu tá me chamando de velha? Você tá querendo que eu vá lá porque eu sou velha? Aí eu disse, e ele, não, veja bem. E o Gouveia rolando de rir lá na cadeira, e eu pensei, pô, amigo. Aí eu disse para a Ana Dulce assim, nossa, Ana, você não sabe como que o Érico me chamou para participar da Python Brasil. Daí ela disse assim, não acredito que ele te chamou de velha. Eu disse assim, pois é, só porque eu vou fazer 47 anos dia 11 de outubro. E ela ficou assim. Aí eu pensei, nossa, a conexão travou. E ela, a gente não pensa muito nisso. E aí, então, eu fui convidada para ser keynote aqui. E o Gouveia disse assim, eu acho que todos os paiolds têm que ter esse slide no começo da apresentação, que é o Jurassic Park. Então, eu coloquei em homenagem ao Gouveia e coloquei aqui a foto do paiolds, que eu sou a única mulher, infelizmente, e as mulheres daquela época não estão mais conosco aqui na comunidade, então, infelizmente, né? Mas agradeço Tânia e a Cíntia também da presidência. Então, bora lá para a gente começar a palestra. Quem sou eu? Eu sou a Rafaela Garcia Bazanella. Eu sou de Iraí, lá do Rio Grande do Sul. Ninguém notou que eu sou gaúcha, né? E é uma cidadezinha de 7 mil e tantinhos habitantes. Ela é super pequenininha, mas ela é uma cidade de água termal, mineral, e é a segunda melhor água mineral do mundo. Só perdeu para a França. E eu sou a mãe do Rodrigo, que vocês já viram ali ele. Ele fez também 12 anos. No dia do meu aniversário, ele veio. Então, ele é meu presente de aniversário. E o Rodrigo, ele tem muita experiência em eventos, vocês vão ver depois. Eu sou escotista, então eu também faço outros trabalhos voluntários. Sou de Alcateia, então eu faço atividades com crianças muito pequenas, de 6 anos e meio a 10 anos e meio. Eu sou amante de fotografia, e isso é um dado muito relevante para essa palestra, e para a minha vida. E eu sou tutora, eu e o Rodrigo, de 5 cachorros e 9 gatinhos. E aí, esse é o slide mais fofinho que eu tenho na apresentação. Sim, nós sabemos todos os nomes dos nossos bichos, porque é uma pergunta que todo mundo me faz. E sim, todos castrados, e todos de resgate nas ruas do meu condomínio. Então, bora lá. O que é a minha palestra hoje? Eu vou falar sobre a vida, o universo e tudo mais. Eu espero que vocês saibam da onde que eu peguei essa referência. Quem é que sabe? Só os paiolds. Gente, ninguém trouxe toalha também, então não vou nem falar dessa referência, então tudo bem. Depois vocês pesquisem sobre isso, do Guia do Mochileiro das Galáxias. E então eu vou falar um pouco de como que foi criada a Associação Python Brasil. Então eu vou começar de quem sou eu, né, na minha história. Eu botei aqui algumas fotos, que essas fotos aqui são das pessoas, dos meus melhores amigos da faculdade. Eu acho que é bom
a gente referenciar pessoas, porque a gente é um mosaico de várias pessoas que aparecem na nossa vida, né? Então, a gente é composto de todas as pessoas que apareceram e deixaram um pedacinho na gente, então é bom a gente referenciar as pessoas. Eu entrei na faculdade em 1996, então faz tempo. Nesse momento, tinham 75 alunos que entraram junto comigo. 35 eram mulheres. Nesse período, foi o ano que mais entrou mulheres na informática, porque eu fiz bacharelado em informática, e foi um ano que entrou mais mulheres nesse curso. Só que o que acontece? No final do ano, né, começam as cadeiras mais técnicas, acabou uma evasão muito grande de mulheres. E aí, no final do ano, a gente só tinha 25 mulheres dessas 35. E elas foram para administração, psicologia, educação física e enfermagem. Então, nada relacionado a alguma coisa mais técnica, né? E eu me formei em 2000, então foram 26 formandos no ano de 2000, só que só 9 mulheres. E dessas 9 mulheres, só 3 eram da minha turma inicial. Então, um número muito baixo de mulheres, né, que conseguiram terminar o curso. Eu tive uma experiência muito ruim na faculdade, e de uma cadeira que eu fiz, e eu acho que essas coisas, elas fazem com que a gente desista, realmente, né, dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. Tinha um professor na faculdade que, quando eu fiz a cadeira, eu era a única mulher e tinham 8 meninos lá, e eu era a única mulher. Ele sentava em cima da mesa, ele ficava contando piadas, e ainda ele ficava falando assim, ó, fulano que vai ser bom na área, esse aqui que vai se dar bem, esse aqui já está fazendo estágio, esse aqui que vai ser o melhor programador. E eu ficava num canto da sala, escondida, porque eu estava acuada na minha própria turma de informática. Então, aquilo me fez pensar várias vezes, será que realmente isso é para mim? Será que realmente eu estou no curso certo? Será que eu vou conseguir ser que nem esses caras que ele está falando? E foi muito ruim, porque eu ia pegar esse professor outras matérias na frente. Então, isso é uma coisa que a gente ainda vê nos tempos de hoje, né? Não é só na minha época. E é muito ruim, e a gente precisa falar sobre essas coisas para não desistirmos dos nossos sonhos. Eu acho que se você tem um sonho, você tem um objetivo, você tem que seguir ele. Mas, aí na faculdade, eu fui conhecendo outras pessoas. E o que aconteceu? Eu comecei tinha um professor lá que ele gostava muito de Linux, de software livre. E ele começou a instalar uns computadores no nosso laboratório de informática, e a gente ia para lá para começar a usar Linux. E aí eu comecei a andar com um povo que não era da minha turma, o inicial, e eram pessoas mais antigas. Aqui eu tenho uma foto do... Está bem ruim a foto, mas é porque... Depois eu vou saber por quê. Tem o Lucas, o Daniel e o Jean. E aí a gente começou a estudar Python nessa época. Isso era nos anos 2000. E aí, nessa época aqui, o Jean disse assim, nossa, eu tenho que fazer uma cadeira, e aí eu tenho que... Era análise comparativa de linguagem. E eu quero fazer um trabalho de uma linguagem que ninguém nunca ouviu falar. Eu disse, nossa, vai ser difícil, né? Porque
Em 90, assim, nos anos 2000, muita coisa já tinha sido feita, né? Então, uma coisa diferente ia ser difícil. Mas aí, ele pesquisando, ele achou o Zope. E ele apresentou para a gente o Zope, que é um servidor de aplicação para desenvolvimento de sites dinâmicos. E ele é escrito em Python. E ele tinha sido a primeira release dele em 98. Então era uma coisa super nova que tinha saído e ele achou super legal. E aí a gente começou um trabalho de comunidade em cima do Zope. O Zope ele já tinha uma lista de discussão, que era a Zope-PT, que até esse cara aqui é o Hugo Ramos, ele é lá de Portugal, e ele começou ele que era o moderador dessa lista, e aí a gente começou a entrar, né, nesse mundo do Zope e do software livre, né? E aí quem que usava o tal do Zope que a gente não tinha ouvido falar? A hiperlógica. Quem é a hiperlógica? Alguém sabe? Quem é que sabe quem é a hiperlógica? O Luciano Ramalho. Aí a gente descobriu, né, as pessoas que usavam, e tinha mais uma empresa que se chamava X3NG. Quem é a X3NG? Era Dornelles, Chiru, Luiz Flávio Loreto, André e o Sidney. Então, todas essas pessoas aqui, né, que já foram parte da comunidade há muito tempo, a gente começou a ter contato com essas pessoas aqui. E na Unicamp, no Rodrigo Senra, né, na pessoa do Rodrigo Senra. E o Interleges. Depois eu vou falar um pouco mais do Interleges, porque é o lugar onde é que eu trabalho. E o Interleges ele tinha uma aplicação que era um sistema de apoio de processo legislativo para os parlamentares, que era feito em Zope. Então, a gente achou toda essa turma que já usava o Zope. Só que daí, nessa época, não tinha documentação em português do Zope. E aí eu disse para o Jean assim, cara, eu acho que é melhor a gente começar a traduzir esse material, porque não tem, e a gente precisa, né, trabalhar em cima disso. Só que eram mais de 1000 páginas. Mas aí nasceu o Unizope, que era um projeto da universidade, né, onde é que eu estudei, que é a Unijuí. E aí a gente começou a traduzir essa documentação e colocar nesse Unizope, que era uma instância Zope que tinha instalado lá na Unijuí. Só que não dava, porque era mais de 1000 páginas. E aí a gente começou a falar com o Luciano para nos ajudar, como que a gente podia fazer isso, e ele montou um glossário para a gente não traduzir aleatoriamente os termos. E aí o Jean ele tinha que fazer uma cadeira de inglês no outro ano, em 2001. E aí ele pediu para uma professora, para ela, a professora Rosane, para ela incluir essa tradução dessa documentação de Zope na cadeira dela, para a gente conseguir mais gente para fazer a tradução. Eu vou contar uma partezinha da história que eu não contei ainda. Um pouco antes, em 99, eu tinha ido para a Alemanha fazer meu estágio da faculdade na Alemanha. E aí, eu tirei 1.200 fotos nessa viagem. Não era de máquina digital, era filme. E aí, eu trouxe no meu bolso do meu casaco 800 fotos reveladas da viagem. Eu não queria botar na mala, porque eu pensei, meu Deus, vou perder minha mala, né? Se alguma coisa acontecer, não vou perder minha mala. Por isso que eu botei que eu sou amante de fotografia, tá? E aí eu vim da viagem com aquelas 800 fotos, e depois eu revelei mais 400, meu pai ficou muito bravo comigo. E aí, nesse ano, só para fazer o contexto, aí no final desse ano, de 2000, teve uma pessoa que quis olhar minhas fotos.
E ele disse assim, nossa, Rafa, eu quero olhar as tuas fotos. E eu disse, nossa, que legal, uma pessoa interessada nas minhas fotos. E aí, as meninas do que eu morava junto, elas disseram assim, Rafaela, que mané, que foto o quê? Ele não está interessado nas tuas fotos, ele está interessado em você. E eu imagino uma pessoa super educada, querendo ver minhas fotos. Gente, não é possível. E aí, essa pessoa foi o Jean Ferri. Ele me pediu em namoro depois que ele olhou as minhas 1.200 fotos. E aí a gente começou uma parceria de tanto profissional como de relação, e nós ficamos 17 anos juntos. O Rodrigo é o filho do Jean. Então, o que aconteceu? Essa aqui são as fotos, né, que o Jean foi ver. E aí, o que aconteceu naquela época? Em 2001, a gente começou então a fazer a tradução daquela documentação toda, e eu disse para o meu pai, como eu estava me formando em 2001, né, era a minha festa de formatura, eu disse para ele, pai, eu vou ficar em Ijuí para fazer um trabalho voluntário. E ele disse, que trabalho voluntário? Você vai ficar lá fazendo o quê? De graça? Aí eu disse, pai, isso vai dar frutos no futuro. E ele, ai meu Deus do céu, tá bom. Hoje ele agradece, né, esse tempo que eu passei lá em Ijuí, a mais, fazendo trabalho voluntário. Então, eu não sei quem já ouviu aqui falar do FISLE. Pai Olds de novo. Tudo bem, tudo bem. Então, assim, ó. Lá em Porto Alegre, a gente tinha, nos anos 2000, foi o primeiro fórum internacional de software livre. Era o maior fórum de software livre do Brasil. Uma pena que acabou acho que foi 2019, se eu não me engano. E então, o que acontece? No FISLE, ele foi o nosso ponto de encontro, porque foi lá que a gente começou a conhecer a comunidade. Então, como a gente tinha falado com o Luciano disse que ia para o FISLE, então a gente ia fazer contato com ele em 2001 para conversar com ele. Então, esse pessoal que está aqui, ó, aqui está o Jean, tem uns amigos nossos que não estavam no projeto, mas eles aproveitaram tirar foto com o Luciano, lógico. E aí aqui está o Luciano, o Douglas e o Lucas, que a gente fazia parte. Eu tirei a foto, não estou na foto. Para variar. E aí, o que acontece? O Luciano, ele estava com a camiseta do Zope virada, porque ele queria que todo mundo enxergasse o Z do Zope para a gente achar ele, né? Lembra desse? Então, esse foi o nosso primeiro encontro com o Luciano e fazer um agradecimento. E eu disse que eu não ia chorar, mas isso é muito difícil. Mas depois que a gente conheceu o Luciano, a nossa vida mudou. E a gente agradece muito por tudo que ele fez, por todo o carinho que ele teve com a gente. E ele foi uma pessoa incrível que nos pôs nesse mundo de comunidade, ele ensinou a gente como lidar numa comunidade, trabalhar com software livre. Então, ele teve momentos muito maravilhosos da nossa família, então agradeço infinitamente por esse carinho. Obrigada. E o que acontece, então? Em 2001, aí o projeto mudou de nome. Agora ele se chamava Tchezop. Porque o Douglas, ele disse assim, não, tá um nome muito estranho, Unisop acho que não dá. Vamos botar Tchezop, porque daí faz uma referência para o Rio Grande do Sul, e a gente diz que é o Zop do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente fez essa primeira versão do site como Tchezop. Só que aí, em 2002, o Jean ia se formar.
Então a gente precisava achar um novo local para hospedar o Tiesop. E aí a gente contou com a ajuda do Luciano, porque ele hospedou o Tiesop lá na Hiperlógica. Então a gente passou de uma coisa pequena na universidade para uma coisa muito maior. E a gente começou, então, a profissionalizar um pouquinho mais, né, nesse momento. Então, em 2002, o Jean se formou e a gente continuou indo nos fóruns de software livre lá em Porto Alegre. Só que aí a gente começou o quê? A conhecer as pessoas da comunidade. A gente conheceu o Paul Everett, que é um dos fundadores, né, da Zope, e que é aqui o Paul Everett, e o Shane Hathaway, que ele desenvolveu o Health Storage. Então foi nesse FISLI que a gente viu eles, conheceu eles. E a gente fez o nosso primeiro sprint em Zope. Então, aqui a gente tem Léo Rochael, tem o Sidney, tem o Dornelles, tem o André, tem o Chiru. As fotos estão ruins porque foram da minha câmera muito antiga, então por isso que elas estão ruinzinhas. E aqui a gente fez um treinamento de Zope pela Hiperlógica com o Ricardo Banff, lá na Procerix. Então o negócio começou a crescer. E aí, o que aconteceu? A gente encontrou o Plone. E nesse momento a gente descobriu que tinha uma ferramenta muito melhor para trabalhar e a gente descobriu o Plone lá em 2002, 2003. E aí o Tiesop migrou, então agora ele é Plone, ele era Plone. Aqui tem uma versão, essa aqui é a versão era mais recente, né, de Plone. E aí o que é o Plone? Quem é que conhece Plone aqui? Pouquinha gente. Então tá, o Plone então é um CMS. Ele também foi criado assim, era muito recente, né? Porque foi criado em 2001 e ele foi criado pelo Alexander Runyan aqui, o Alan Runyan e o Alexander Lime. E ele roda em cima do Zope, e também escrito em Python. Então, o Python uniu a gente em todos esses momentos. Então, nós estamos lá no FISLI de 2003. Eu vou passar todos os FISLIs que tiveram relevância para vocês verem como que a gente foi crescendo ao longo do tempo e se organizando ao longo do tempo, tá? Então, o que aconteceu? Como a gente se encontrava no FISLI desde o ano 2001, a gente foi amadurecendo uma ideia de criar uma comunidade. Porque todo mundo estava ali em prol de alguma coisa, né, que era o Python. E conhecemos o Zope, conhecemos o Plone, mas a base de tudo era o Python. Então, a gente começou a se organizar como comunidade. E qual que é o objetivo aqui? A gente se reuniu para criar a comunidade PZP, que é Python Zope Plone. E nesse momento, a comunidade estava criada, né? Então todos os anos a gente se encontrava, e nesse momento o Luciano ele fez uma proposta para o Jean de vir para São Paulo para trabalhar no Dinheiro Vivo do Nassif, para cuidar de um site clone. Eu estava em Passo Fundo nessa época fazendo a minha pós-graduação, porque depois de 2001 eu fui para Passo Fundo, fui fazer minha pós, e aí, como ele ainda estava na faculdade, ele, depois que terminou, veio para São Paulo, e eu continuei lá para terminar minha pós-graduação. E aí, em 2004, a gente conheceu o Alan Runyan, e a gente estava lá na comunidade e foi convidado para vir
para ir morar em Brasília. Porque lá vocês viram que um dos órgãos que usava, de empresa, né, que usava o ZOP, era o Interleges. O Interleges é um programa do Senado Federal que estava usando o ZOP. Então, eles tinham esse sistema de apoio ao processo legislativo, e aí convidaram o Jean para ir para Brasília para trabalhar com o ZOP lá. Por que eu digo que o Ramalho foi tão importante na nossa vida? Vou falar de novo. Porque o Jean chegou para ele e eu tinha vindo depois que eu terminei minha pós, eu vim para São Paulo porque a gente achou que ia ficar aqui. Só que daí veio essa proposta nesse FISLE de 2004 para ele ir para Brasília. E aí o Jean olhou para o Luciano e disse assim: Luciano, eu tô com medo. E aí o Luciano disse assim para ele: não te preocupa, Jean, que tudo vai dar certo, e se não der, você volta e a gente dá um jeito. E aquilo foi extremamente importante, porque a gente sabia que tinha uma pessoa que podia dar um suporte para a gente. E foi muito importante, porque a gente estava começando a nossa vida profissional e aquilo foi um alento para a nossa vida, né? Por ter uma pessoa que estava se importando com a gente e disse: cara, vai lá, que vai dar tudo certo. E se não der, volta. E a gente dá um jeito. E isso foi muito importante, porque a gente foi para Brasília com um sentimento que ia dar tudo certo. E a gente foi para Brasília de ônibus, com 2 mochilas, R$2.000 e o meu seguro-desemprego. E a gente chegou em Brasília e aí ele já estava, então, empregado no Interleges e eu fui me estruturar profissionalmente lá em Brasília. Aqui, eu só vou fazer mais uma referência aqui. Em 2005, então, a gente teve mais um encontro da comunidade aqui. E tinha muita gente. Foi muito bacana, porque a gente começou a agregar realmente as pessoas, né? O que aconteceu nesse ano? A gente teve a primeira PyCon Day. Ali está PyCon Brasil, porque no site está PyCon Brasil, mas a gente fez a primeira PyCon Day. Foi em 2005, foi lá em Campinas, e o Rodrigo Senra, ele que foi o Big Kahuna, não tinha esse nome antes, né? Mas ele organizou. E aí estávamos todos lá, e agora na foto aqui, não estou na foto de novo, porque eu tirei a foto, mas aí aqui tem o Léo Rochael, o Luciano, o Tiola, tem o Dornelles, tem o José Henrique, o Jean, o Érico, e mais o Sidney, o Chiru, o Fábio Riso, mais algumas pessoas que eu não estou agora lembrada aqui. Mas a nossa comunidade, então, cresceu e incorporou, né? E aí, em 2006, a gente disse assim: não podemos deixar morrer, já que tivemos um encontro, vamos levar esse encontro lá para Brasília, porque eu estava no Interleges nessa época, mas depois eu falo sobre isso. E aí a gente organizou a segunda PyCon Brasil em 2006. Então, ela foi em Brasília. O Jean, que era o Big Kahuna, vamos dizer assim, e a gente fez isso lá no Interleges. Em 2006, então, a gente casou e tivemos uma... Aqui está o Luciano e a Marta. Eles pegaram um carro de São Paulo para Iraí, quase 2.000 quilômetros, e chegaram em Iraí para participar do nosso casamento. E aqui a gente tem o Chiru também, que ele estava morando em Brasília, então eles foram celebrar o nosso casamento com a gente. E num calor de 40 graus, às 8 horas da noite, super agradável.
E foi um momento muito especial, porque até meus pais lembram isso até hoje, e eles te mandaram um beijo. Aproveitando. Então, a gente casou em 2006, e então vivemos 17 anos juntos. A gente está no FISLE, então, de 2007. No FISLE de 2007, começou-se a ventilar, então, essa possibilidade de criar uma associação, porque a comunidade ela estava bem estruturada, tinha já muitas pessoas, então a gente precisava fazer com que isso se tornasse mais profissional, para as pessoas terem maior comodidade de fazer eventos, né, e a gente se organizar melhor. Então, foi uma preparação para a criação da associação. E aí, no mesmo ano, em 2007, esse grupo aqui de pessoas vieram para São Paulo, e aqui foi fundada, então, a PIB, em 2007. Não, mas eu acho... eu estava tirando a foto de novo. Tá certo. E aí, é porque, gente, eu gosto de foto, mas eu não gosto de aparecer nas fotos. Então, a PIB foi criada, e nesse momento, a PIB assumiu o site do Tchezop, porque o Tchezop era o site da nossa comunidade. Então, ele tinha toda a documentação de Zop, todas as referências de Plone. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, era a nossa comunidade, e todos os assuntos referentes ao que a gente precisasse estava no site. Então, o primeiro site da associação foi o Tchezop. Ele foi feito em Plone, então, e aí esse aqui foi o nosso primeiro site da associação. E eu, na história toda, então, nesses FISLs, nessas coisas todas. O que aconteceu quando a gente foi para Brasília? Eu comecei a trabalhar com Plone. E aí, em 2004, a gente chegou em Brasília em agosto, numa seca e tal. E aí eu não conhecia ninguém, mas como o pessoal do Interleges começou a comentar sobre Plone, sobre Zop e tal, me convidaram para fazer um protótipo lá no MRE sobre um sistema de controle de mensageria. Aí eu disse, nossa, meu primeiro projeto em Plone, né? Que legal. Aí o cara disse assim, olha, você vai ter que fazer esse controle de mensageria, e é um protótipo, e você tem 5 meses para fazer o protótipo. E eu, nossa, meu Deus do céu, pouco tempo, né? Dele bem assim, olha, e você vai ter que ficar na mesma sala do pessoal de Java. Eu, tá, por quê? Não, porque esse pessoal aqui está há 1 ano e meio prototipando esse produto e não conseguiu entregar ainda. Eu, meu Deus, 1 ano e meio, né? Aí eu fui para lá e em 4 meses estava pronto o sistema. E aí o povo... Aí o cara que me contratou, ele disse assim, pô, mas você fez em 4 meses. Como é que eu vou dizer para eles e apresentar esse produto aqui? Era só para você fazer um protótipo. E eu, meu Deus, mas está pronto. Você está reclamando que está pronto? E ele, não, mas e agora? Como é que a gente vai fazer? E o pessoal de Java, a gente vai ter que apresentar na mesma sala, que eles vão estar... Eu pensei, o problema é seu. O problema é seu, você que se entenda lá com o pessoal de Java depois. E aí, o sistema foi feito e em 4 meses e eles ficaram felizes, enfim, o pessoal de Java não. E nesse período, teve um edital lá no Interleges para trabalhar com Plone, que ia ser a primeira aplicação em Plone que eles iam fazer lá. E aí, então, eu fui para o Interleges em 2005 para fazer um produto para eles, que hoje é o portal modelo, que então ele foi feito em 2005 e ele continua até hoje existindo, esse produto. E a gente tem 1.200 casas usando esse produto. Vou falar mais um pouquinho depois.
Então, quando eu cheguei lá, o Paulinho Fernandes disse assim, olha, você também tem que fazer o produto e tal. E eu, nossa, que legal. Aí eu fui lá fazer o produto, fiz um instalador do portal, a gente pegou uma galera lá de câmaras, começou a fazer análise do produto e tal. Aí fizemos a estrutura de dados, e aí 3 meses o negócio estava pronto. E eu, Paulinho, assim, mas como assim? 3 meses o negócio está pronto, você tem 8 meses para fazer o projeto. E eu disse, cara, mas o Prone é muito produtivo. Quando você pega e começa a fazer, você trabalha e é muito produtivo. Então você consegue fazer muitas coisas em pouco tempo com o Plone. E aí a gente começou a fazer mais coisas, né? Entreguei aquela estrutura de dados, entreguei até a gente fez eu fiz um instalador Debian para ele, quando você dava lá um apt-get install, portal modelo, ele instalava o portal modelo, tinha sistema de backup, de rotação e tal, de backup, e foi muito bacana. O projeto foi incrível. As câmaras, então, instalavam nas suas casas e tinham um site pronto, com sistema de ouvidoria, publicação de notícias na página, e foi super bacana o projeto. E aí, nesse mesmo ano, depois que eu terminei esse projeto do Interleges, eu fui para a Embrapa fazer o site e a intranet deles. Então, assim, foram anos muito intensos, de muito trabalho. E nesse período, a gente estava trabalhando muito forte com a comunidade. Então, o que a gente fazia? Como a gente tinha muitos projetos, a gente pegava os produtos da comunidade, fazia a instalação, testava esses produtos e a gente traduzia para português, né, porque os produtos eram todos em inglês. Então, uma forma que a gente teve de entrar na comunidade foi fazendo tradução, testando produtos e fazendo tradução. Então, não é difícil a gente, talvez, tem medo assim, né, de chegar numa comunidade e dizer assim, pô, eu não sei programar, não sei, acho que não tem o mesmo nível das outras pessoas que estão mais assim trabalhando há mais tempo, né? Mas você pode chegar na comunidade e fazer uma tradução de um produto que você queira. Isso é contribuir. Isso é muito importante, porque é uma maneira da gente socializar os produtos para todos, né? Não só deixar uma coisa mais em inglês, porque a gente sabe que é uma barreira muito grande, né? A gente precisa traduzir os produtos. E aí, eu voltei em 2006, eu voltei para a Interleges para fazer outro protótipo de um outro produto, que era o SAP, que é um sistema de apoio ao processo parlamentar, que era controle de mensageria, controle de contatos, enfim. E nessa época eu também trabalhei no IBICT e no Sebrae com o Chiru. Então, assim, eram um projeto atrás do outro, foi uma coisa muito, nesses anos foi muito, era uma rotação muito grande de projetos, e lá em Brasília a gente tinha muito, o Plone era muito difundido lá no governo, ainda é, né? Mas, então, a gente tinha muito projeto em Plone. E eu só botei algumas coisas, né, aqui que nesse meio tempo teve a fundação, só para vocês notarem aqui, né, a relação. Teve a fundação da PIB. E aí, em 2009, quando eu entrei lá na Câmara dos Deputados, que aí eu fui convidada para trabalhar lá, para manter o site da Câmara, que era em Plone, com uma equipe lá. E aí a gente começou a discutir. O Jean estava no Senado, eu estava na Câmara, tinha a Cíntia na presidência, tinha outras pessoas em outros órgãos, o Dave Kuhn, que era lá no planejamento. Então a gente se uniu, o Érico estava em Brasília, já morando em Brasília, ficou um tempo, né? E aí a gente se uniu,
nessa época para a gente formar, então, a nossa comunidade da PloniGov-BR. Por que PloniGov-BR? Porque, como eu disse, lá em Brasília, a gente tinha o Ploni em vários órgãos do governo. Então, a gente queria que ele não morresse. A gente queria que continuasse. Então, a gente se uniu para fazer também uma comunidade do PloniGov-BR, com pessoas de vários órgãos, para que isso não se perdesse, né? Então, a gente tem uma comunidade muito forte desde 2009. Nesse período aqui, então, eu fiquei de 2009 a 2013 na Câmara dos Deputados. Nesse período, nós tivemos uma notícia muito triste, que foi o acidente do Dornelles, que ele veio a falecer no acidente de carro, em 2011. E foi um baque muito grande na nossa comunidade, porque ele era uma pessoa super articulada com o pessoal de fora. Ele estava nas cabeças assim de decidir o futuro do Ploni. Ele estava sempre envolvido, fazendo muita movimentação na comunidade, tanto na comunidade Python como na comunidade Ploni. Então, foi um baque muito grande. A nossa comunidade sofreu muito com esse momento dessa perda que foi a morte do Dornelles. E aí a gente ficou meio órfão, assim, a gente se sentia um pouco órfão de ter perdido ele por causa dessa maneira, né, como ele é uma pessoa incrível, né, super articulada e tudo mais. E aí, em 2013... em 2012, a gente fez um Ploni Symposium lá no Interleges, que pegou pessoas lá, o Neik Zupan, a Elizabeth Ledy, o Leonardo Cabaleiro, da Venezuela, o Franco, da Argentina, o Héctor, o Juan, também da Argentina, o Héctor, do México. E nós fizemos um grande Ploni Symposium lá no Interleges. E foi maravilhoso. E no final daquele ano, o Érico teve a brilhante ideia da gente fazer a Ploni Conference lá em Brasília. Então, em 2012, a gente juntou esse pessoal da PloniGov-BR e a gente começou a organizar a primeira Ploni Conference que teve aqui no Brasil, e foi feita junto com uma Python Brasil, a Python Brasil 9. E aí a gente estava organizando, né? A gente estava se organizando, e daí em janeiro a gente ia ter a primeira reunião. E a gente se reuniu lá na Câmara, e aí o pessoal, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Aí eu e o Jean, então, a gente tem uma notícia para dar para vocês. A Rafaela está grávida, e do Rodrigo. E o pessoal disse assim, nossa, que legal, parabéns. Daí eles começaram a fazer a conta. Vai nascer na Ploni Conference. Meu Deus do céu, vai nascer na Ploni Conference, como nós vamos fazer, vocês não vão participar, não sei o quê, e nós... Calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E aí a gente fez a Ploni Conference. Foi um sucesso. Rodrigo não nasceu na Ploni Conference, eu acho que ele estava prevendo isso. Ele estava na minha barriga, aqui. E ele nasceu uma semana depois. Uma semana depois o Rodrigo tinha nascido. A gente acabou a Ploni Conference e na sexta-feira da outra semana o Rodrigo chegou ao mundo. E ele já vem com camiseta da Ploni Conference, né, com bodyzinho da Ploni, né, já com o livro do César Brode, Como Aprender a Programar. E aqui o Rodrigo já começou a participar dos eventos com a gente. Nesse momento, a gente decidiu que eu iria ficar cuidando do Rodrigo um pouco, né? Ia parar de trabalhar. E aí, eu vou contar uma história que aconteceu, porque eu acho que isso também a gente não pode deixar passar.
Quando a gente estava organizando a Plane Conference, eu saí da Câmara, porque eu era terceirizada na Câmara, e a empresa quebrou. E aí, eu fui para a imprensa nacional e estava grávida de 6 para 7 meses, então quase ganhando o Rodrigo. E eles me disseram assim, olha, você veio para cá e, independente de você estar grávida, você precisa fazer um projeto e terminar o projeto até você sair daqui. E aí me bateu o desespero, porque era para começar um projeto e era para terminar, e eles queriam que eu terminasse antes da minha licença maternidade. Então, foi um momento muito tenso da vida, né? Porque eles me diziam assim, você que escolheu ficar grávida, você que quis ficar grávida, então agora você vai ter que fazer e vai ter que terminar. E você não vai na Plane Conference, porque eu não sei como é que a gente vai te liberar nesses dias. Eu disse, cara, eu estou aqui, dando meu sangue nesse lugar, e o cara está dizendo que eu que tive culpa de estar grávida, eles iam me chamar na minha licença maternidade para eu fazer o projeto, para se desse alguma coisa errada, eu ter que ir para lá para fazer alguma coisa? Não, né? Isso está errado. E aí, quando chegou perto da Plane Conference, o projeto estava no fim, assim, tinha terminado realmente, com muito esforço, e eu pedi minha licença maternidade uma semana antes da Plane Conference começar. E eu disse não, né? Não, porque isso não pode. Eu estou aqui, eu fiz, dei o meu melhor, entreguei o projeto, e foi um momento muito triste, assim, né? Que eu acho que isso as pessoas têm que se ligar que isso não deve mais acontecer. E a gente também precisa falar sobre essas coisas para que as pessoas saibam e não deixem isso acontecer. E aí, então, o Rodrigo nasceu, lindo, gremista, somos gremistas, e aconteceu uma coisa, né, na nossa família, que em 2016, a gente descobriu que o Jean estava com câncer. E aí, a nossa vida mudou. E aqui eu faço um agradecimento muito especial para o meu chefe, o Gouveia, que ele não é só meu chefe, mas ele é um amigo muito querido. Obrigada. E aí, quando a gente soube, em janeiro de 2016, do câncer, a primeira pessoa que eu liguei foi o Gouveia. E ele é uma coisa que ele sempre me fala, respira peixinho, vai dar tudo certo. O que a gente pode fazer para dar tudo certo? E ele teve em vários momentos, em todos, com a gente. E foi muito importante, porque eu acho que, como eu disse antes, as fotos que eu estou colocando aqui, a minha apresentação é só fotos. Porque são pessoas. Essas pessoas, elas fizeram muita diferença na nossa vida. O que a gente tem aqui é muito importante. A relação que a gente tem aqui é muito importante. E a gente precisa conservar essas relações, porque a gente não é nada sem elas. E quando a gente está aqui, a gente está junto, é uma grande família. Então, aproveitem esse momento que vocês têm aqui na Python Brasil, aproveitem os momentos das comunidades, desses eventos nas comunidades, para estarem juntos, conversarem, trocarem ideias, porque é o momento mais especial que a gente tem. Tudo aqui que a gente viveu foi como família. Porque esse sentimento que a gente tinha e ainda tem de eu ver as pessoas aqui na plateia e eu reconhecer elas daquele tempo, gente, são 25 anos. E a gente, quando se encontra, parece que não passou.
a gente lembra dos filhos, a gente lembra das histórias. O Oswaldo falou de umas histórias que teve no Plone Simpósio. Então, assim, isso é o que fica. Essa conexão, essa simbiose que a gente tem, né, de estar aqui. Então, eu digo para vocês que a coisa mais importante que a gente tem são essas relações. As pessoas que nos ajudam, que não só ajudam, né, mas que estão do nosso lado para qualquer momento, ou para te dizer que você está errado, ou para dizer que você está certo. E é isso que conta, né? No final, é isso que a gente tem, é a relação humana. E aqui eu tenho várias fotos, porque aqui eu tenho JS, que esses dias o Rodrigo estava querendo saber como montava um cubo 5x5, e ele fez uma ligação com o Rodrigo e ensinou ele a montar o cubo 5x5, e ele está ali do lado do JS. Então essas coisas que eu trago o Rodrigo nos eventos, eu digo para ele, eu vou tirar a foto, eu vou renovar suas fotos com as pessoas, porque é isso, eu quero que ele saiba que isso aqui é importante, que as pessoas que estão aqui são importantes, e faz parte da nossa vida, da nossa história. E aqui a gente tem a Tânia, aqui o Chiru, a gente conseguiu fazer uma foto do filho dele que estava num FISLE, e a gente fez uma foto lá em Brasília, porque eles foram para lá, e a gente conseguiu renovar essa foto. Aqui tem o Masa, o Ruger, a Cíntia, o Gouveia, que ele disse assim, e o Rodrigo é vegetariano. Eu acho que não, porque está querendo comer meu dedo aqui nessa foto, né? Então ele disse assim, está faltando carne para esse menino. E é isso. É essa miscelânea de pessoas que fazem a nossa história, né? E eu vou falar um pouquinho então do Interleges, que é onde eu trabalho, que até o Gouveia fez uma palestra relâmpago. O Interleges é o programa mais legal do universo, eu acho. Não porque a gente trabalha lá, mas, cara, ele é muito legal. Ele é a parte mais legal que o Senado tem para você trabalhar, porque ele trabalha oferecendo produtos gratuitos que fazem capacitação, modernização de casas legislativas, sem custo nenhum. Você pega, as câmaras só assinam um acordo de cooperação técnica e eles ganham gratuitamente um domínio LegBR, se eles quiserem, né? Um portal modelo que você instala e tem tudo, e um sistema de apoio de processo legislativo. Então, cara, isso aqui é muito legal. É o que, vamos dizer assim, que limpa o karma do Senado, né? Porque ele envolve pessoas também, né? Você tá trabalhando para o bem do teu país nesse projeto. Porque nesse projeto você oferece transparência para a população. Aqui você consegue chegar na ponta, lá na camarazinha, lá do que fofó lá. Você consegue, as pessoas têm acesso às informações de todos os parlamentares, o que eles estão fazendo, se eles estão realmente trabalhando. Então, esse projeto aqui é incrível. Eu acho que depois, se vocês quiserem procurar a gente para conversar mais sobre isso, a gente também pode conversar. E ele é o lugar que eu mais amei e amo trabalhar. Eu acho que eu acordo todo dia e digo assim, nossa, eu estou trabalhando no Interleges. Então, assim, é muito, muito bacana mesmo. Muito gratificante. E a gente também oferece oficinas, capacitação para as câmaras. Então, a gente tem mais de 13 oficinas, capacitando eles de alguma maneira, sobre os regimentos, sobre as redes sociais, sobre como você ser sustentável na Câmara. Então, é um trabalho incrível. E esta aqui é a nossa equipe de desenvolvimento. Então, o que acontece aqui? Aqui está o Sesostres, que ele é responsável... levanta a mão.
Ele é responsável pelos saberes, que é a nossa plataforma de Moodle. Aqui está o Edward e o João Hortêncio. Eles são responsáveis pelo SAPL. E o Rodrigo e eu, o Rodrigo e eu somos responsáveis pelo Portal Modelo. Somos só nós para cuidar de mais de 3.000 câmaras que estão no projeto. Não está aqui... Não estão na foto. O Gouveia, porque ele é que nem Pokémon, é difícil de capturar. E o João, o nosso outro, o Marco Antônio, que é o outro chefe. Então, os dois chefes não estão aqui. E o pessoal da Infra, que aguenta todo esse rojão, porque esses sites, eles são, e o SAPL são hospedados gratuitamente no Interleges, lá no Data Center do Senado. E nós temos... São 3? O Sussumo, o Choi, que é o chefe, e o Fábio. Então, nós temos o chefe, que é o Choi, e mais o Sussumo e o Fábio, que aguentam esse rojão todo. Então, assim, cara, é muito amor. A gente tem muito amor mesmo, porque é pouca gente e a gente está batalhando para ter mais pessoas colaborando conosco, porque os nossos projetos são todos open source. Tudo você pode baixar. Está tudo no GitHub. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, você pode chegar lá e ver o projeto no GitHub do Interleges. E você olha, baixa e vem ajudar a gente. Ele é um projeto muito bacana, gente. Então, se vocês quiserem mais informações realmente, vocês procurem a gente. Então, em 2023, a gente estava fazendo um Plone Simpósio, e aí eu disse assim, cara, a gente podia fazer uma nova Plone Conference aqui no Brasil. Todo mundo me olhou, pá, não, já vem com uma outra ideia, né? E aí a gente se organizou e ganhou, né, essa parada aí e fizemos uma nova Plone Conference junto com uma Python Cerrado, porque Plone Python dá certo. A gente começou com Plone e Python lá no começo. As nossas comunidades, elas deram uma distanciada, mas a gente é ainda uma comunidade porque a gente tem uma coisa em comum, é o Python. Então, a gente tem coisas afim. E a nossa comunidade com o Python dá muito certo. E a gente precisa acreditar que podemos nos unir novamente e fazer coisas muito legais juntos. Então, aqui, a gente foi o anúncio dessa Plone Conference com o pessoal do SERPRO, dos Correios, a gente ali do Senado. Esse aqui foi uma foto que a gente tirou lá na Plone Conference, né, em Brasília, porque daí a Ana Dulce estava lá. Esse aqui é o pessoal do TSE e os organizadores ali, né? Poucos deles. Então, eu renovo as fotos do Rodrigo, eu já falei, né? Porque o Mário Sérgio me disse uma vez assim que a primeira Python Brasil dele foi lá em Brasília, né? E aí ele ficou muito entusiasmado com essa comunidade e, cara, o Mário Sérgio é muito especial. Que bom que ele está com a gente. E aqui eu tenho umas fotos muito antigas ainda, que é o Hector Velarde e o Ramiro. Cadê o Ramiro? Reconheceram o Ramiro na foto? E aqui a gente estava lá em Porto de Galinhas, né, Ramiro? Na Python Brasil. E aqui, quem é aqui? O Érico com o Oliver, no primeiro aniversário do Rodrigo. Por isso que eu digo, são pessoas, faz parte da história.
E eu agradeço muito ao Érico, porque eu não comentei no outro slide, mas eu e o Gouveia, a gente é membro agora do board da Plone Foundation. E o Érico, ele sempre fala assim, cara, vocês têm que estar lá, vocês têm que viver a experiência, vocês têm que fazer. E é muito bom, é um trabalho bem exaustivo e você sente muito medo, realmente, porque são pessoas que a gente tem muito respeito por elas. E, cara, mas eu agradeço ao Érico por puxar a gente e falar, vai, você tem que fazer, porque ele disse assim, o Dornelles fez isso comigo. E aí ele está fazendo esse papel também, e eu acho que ele é um cara super importante na comunidade, tanto Plone quanto Python. E a gente deve muito também a ele, e é muito bom ter ele com a gente. E aqui foi a nossa Plone Conference com a nossa Python Cerrado. E foi um sucesso, os gringos amaram. E até eles falaram esses dias no board, quem sabe a gente faz uma nova Plone Conference no Brasil. E eu, nem está sabendo. Nem o Gouveia, não estava na reunião, Gouveia. Então tá, gente. Então, agora eu quero saber uma coisa. Eu comecei dizendo o que era esse slide, né, que eu ia falar sobre toda essa história. E aqui tem essa pergunta, porque no Guia do Mochileiro das Galáxias, que eu recomendo a leitura, ele fala muito isso. Qual que é o dilema da vida, do universo e tudo mais? Qual que é? Qual que é a resposta dessa pergunta aqui? Não vale dizer que é 42, porque não é. Bora lá. Quem é que adivinha aí qual que é a resposta disso? Não, ninguém? Ninguém se atreve? Qual que é a resposta? Python, gente! Oxi! É Python! O que uniu todo mundo aqui, gente? É Python. Mas é só Python? A amizade. Eu acho que a gente não tem resposta para isso, porque a gente tem várias respostas para isso. É a colaboração, é a comunidade, é a família, é a conexão, é o respeito, porque essa comunidade é incrível e ela tem um respeito muito grande entre seus pares. E isso é muito importante quando a gente quer ser incluído. Então a gente precisa desse respeito para ser incluído. Eu passei várias coisas na minha vida, de vários questionamentos, e a gente encontra isso aqui nessa comunidade. Muito respeito e muita inclusão. E eu espero muito que continue assim. Então, muito obrigada. Primeiramente, muito obrigada por tanta contribuição, por compartilhar a sua história. A gente tenta, da melhor forma possível, seguir com a associação, seguir com os eventos regionais, com os meetups, e muito foi por conta das sementes que vocês plantaram, quando literalmente tudo era mato. Então, é uma história emocionante, uma história verdadeiramente humana. E eu só tenho mais que agradecer e parabenizar a organização pelo convite, por trazer você aqui. E a gente, enquanto associação, enquanto comunidade, só tem a agradecer, realmente. Muito obrigada. Vamos lá, alguma pergunta? Se não, Rafa... Opa, tem uma aqui. Sabia, é só ameaçar.
Oi, Rafa. Adorei te conhecer, adorei ver a história de vocês e a nossa história, né? Porque a gente faz parte disso tudo hoje. Eu queria saber, na sua visão, o que você vê que são os maiores desafios da comunidade Python no Brasil para os próximos 20 anos. O que você acha que o que você vê que a gente precisa melhorar, né? Você que está desde o comecinho aqui. Quando me convidaram para vir, a gente já tinha participado de outras, né, Python Brasil e tal. E eu acho que tudo que foi feito e que chegou até esse momento foi uma construção, né? A gente teve uma construção a gente implementou código de conduta. Eu acho que isso foi muito importante para a comunidade. A comunidade está fazendo um trabalho lindo para fazer a inclusão de mais mulheres na comunidade. Isso é incrível. Eu vejo muitas iniciativas para pessoas negras também, e é muito lindo esse projeto, porque cada um acho que entendeu a sementinha que foi plantada. Então, as pessoas que estão aqui, elas entenderam o conceito. E elas estão fazendo com que essa sementinha cresça. Mas é isso. Essa participação aqui, todo mundo vir todo ano nos eventos. É isso que faz com que a gente continue alimentando essa semente. Porque não adianta a gente estar lá no nosso mundo e achar que, não, tá bom, vai vir um monte de gente, não faz mal eu não ir. Não, a participação de todos é importante, porque todo mundo tem a acrescentar, né? Então, eu acho que o evento está muito bem estruturado, porque as pessoas são incríveis. As pessoas que estão na associação são incríveis. E todo ano renova para pessoas mais incríveis. É impressionante. A gente não tem assim nenhum histórico que a gente diga assim, poxa vida, a comunidade começou a ter a derrocada, ou olha quantos anos, são 25 anos. Que comunidade que sobrevive 25 anos com esse tanto de gente aqui? É impressionante. Quando o Érico falou lá, quantos são 700 pessoas? 700 pessoas. Isso é impressionante. Para 25 anos, só cresce, só se fortalece, e as pessoas, elas estão engajadas nessa inclusão. Então, eu acho que isso que é o importante, que as pessoas, elas acreditam num propósito. E eu acho que isso faz com que essa comunidade seja tão linda, e tão engraçada, e tão alegre, e tão karaokê, e tão tudo. Porque quando os gringos vieram para a Plone Conference, a gente teve uma enorme dificuldade de fazer eles se integrarem, assim, e a comunidade Python estava lá, PyBar, não sei o quê, e eles queriam uma festa, queriam um negócio, e a comunidade estava pulverizada, estava indo para todo lugar, e estava fazendo, assim, conhecendo coisas. Então, essa vitalidade é importante. Né? Essa comunidade tem uma vitalidade muito legal. E é isso. Acho que é essa... E eu acho que também esse conhecimento e o respeito das pessoas que estão sempre aqui, que fizeram parte, eu acho que isso é legal. O reconhecimento das pessoas mais antigas. Eu acho que isso é bacana.